Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal Drawing Tech Didactic. E este vídeo é mais um da série sobre instrumentação. E hoje nós estaremos falando um pouco da história e da evolução desses sistemas, ok? Então vamos nessa. Então pessoal, o início, a época dos primórdios da instrumentação, todo o controle, todo o ajuste feito nas variáveis do processo e nos elementos final de controle, eles eram feitos de forma manual por um operador, pela mão humana, né? Então não existia aí nenhum tipo de automação ou de controle aí para poder fazer ajustes nesses processos aí dessa época, ok? A partir da década de 40, pessoal, começamos a ter os primeiros processos automatizados aí, mesmo que de forma bem rudimentar, mas com a partir da inclusão da instrumentação pneumática, né? Então, instrumentos a ar, né, que mandavam seus sinais via ar comprimido, via pressão, né? Então, conversores traduziam isso em diversas outras grandezas e com isso era possível já fazer a automação, um ajuste aí de forma mais precisa, sem ter a necessidade de ter operadores ou a mão humana para poder fazer esse tipo de controle, né? Isso, pessoal, já foi melhorando, né? Já trouxe para esses processos, né? Uma redução de tempo, né? Pois os operadores não precisavam mais estar se deslocando a grandes distâncias para poder fazer manutenção ou ajustes de equipamentos, né? Ou elementos de controle, né? E além disso, isso aumentou a precisão, pessoal, porque sabemos nós que quando você tem lá o fator humano decidindo ou fazendo algo, senhor, é, a possibilidade, a probabilidade disto ser feito de forma não precisa é muito grande. Então, a partir do momento que você tirou a mão humana, né, desse processo, você já pode garantir um pouco mais de precisão, né? E esses equipamentos, a princípio de instrumentação, eles eram alocados próximo, né, aos elementos final de controle, principalmente os controladores, né? Então, não se tinha a necessidade de conduzir esses sinais pneumáticos a grande distância, porque esses controladores ficavam próximos aos elementos finais de controle, né? Porém, com o passar do tempo, com a evolução aí da tecnologia, foi possível transmitir esses sinais pneumáticos a longas distâncias, né? Fazendo com que esses controladores, esses equipamentos que ficavam próximos aos elementos finais de controle, fossem alocados em um único ambiente, numa única sala, né? Nascendo então aí, né, as primeiras salas de controle, né? Então por volta da década de 1940. Então aqui nós temos um exemplo de uma sala de controle antiga, né? Instrumentos todos eles pneumáticos, né? Então podemos ver aí como que são bem rudimentares, né, em relação aos que nós temos hoje, né? Então, qual que era a característica, pessoal? Os elementos eram, os sinais pneumáticos desses elementos finais de controle eles eram levados até a sala de controle e da sala de controle, quando era dado necessário um sinal para equipamento de campo, da sala de controle esse sinal era enviado de forma pneumática, né? Então, com isso, possibilitou-se um controle mais coerente, um controle mais preciso, pelo fato de todos os instrumentos, de todos os controladores estarem no mesmo ambiente e sua análise poder ser feita de uma forma mais quase que simultânea, né? Então isso foi um avanço muito grande na tecnologia na melhoria dos processos nessa época, né? O inconveniente que tínhamos aí nessa época, pessoal, era o fato de termos muitos vazamentos, né, pelo fato aí de às vezes má instalação, né? Então tinha-se muito problema com vazamento e defeitos mecânicos pela característica dos equipamentos pneumáticos, né? Então esse era o grande inconveniente aí. Às vezes se perdia por vazamento, o sinal não corria o risco de não chegar de forma precisa, né? Por causa desses vazamentos que existiam aí durante no meio da ligação aí pneumática pelo processo, né? A partir da década de 50 e 60, principalmente com a criação aí, com a descoberta, com o invento do transistor, né? A eletrônica deu-se uma enorme evolução, né? Ela
praticamente aí tomou conta do cenário, né? Então a questão dos controles também não ficaram muito atrás. Então instrumentos, a parte eletrônica foi inserida pouco a pouco no nosso, nos processos e nos controles nessa época, né? Então os instrumentos pneumáticos já foram dando espaço aos instrumentos aí eletrônicos, ok? A partir da década de 70 teve início, né, a fabricação em grande escala aí pela facilidade, né, pela melhora da tecnologia. Passou-se a fabricar em escalas maiores todos os instrumentos eletrônicos, né? Então isso possibilitou que instrumentos com característica pneumática eles fossem aos poucos sendo substituídos por esses dispositivos eletrônicos, né? E dessa forma foi possível melhorar muito mais a precisão no controle, né, nas informações que chegavam de campo, justamente porque não se corria mais o risco de perca de sinal por causa de vazamento de ar comprimido. Lógico que o problema da eletrônica tem a ver com a atenuação de sinal, então de certa forma ocorre o mesmo problema da pneumática do sinal não chegar na sala de controle de uma forma precisa por esse sinal se atenuar no meio do caminho, né? Porém, instrumentos e dispositivos aí eletrônicos são capazes aí de melhorar essa atenuação, de replicar o sinal elétrico, fazendo com que não ocorra essa atenuação aí até a sala de controle. Então, com o advento de dispositivos eletrônicos, essa perca de sinal ela pode ser contornada, né? A partir da década de 80, né, com a inclusão aí dos computadores, né, à medida que esses iam se desenvolvendo, a tecnologia ia fazendo com que ficassem cada vez melhores, cada vez mais potentes, né, eles também foram inseridos aí nos controles de processo, né, dando-se origem aí aos controles distribuídos, né, fazendo com que esses equipamentos fossem reunidos da mesma forma que da parte pneumática e na sala de controle, porém instrumentos mais precisos, né, instrumentos mais confiáveis na informação que recebiam, né, e com isso foi se melhorando cada vez mais o processo aí de controle nas plantas industriais, né. Então aqui nós já temos aí um exemplo de um supervisório, né, um sistema SCADA, né, o que a era da computação proporcionou que todo esse controle não passasse a ser feito de forma visual e de forma mais rápida do que a leitura de controladores, né? Então a inclusão de sistemas computacionais como o sistema SCADA facilitou muito a interpretação e a tomada de decisão, né? E a partir da década de 90, com a evolução dos sistemas computacionais, né, essa comunicação que vinha de campo, criou-se aí mais uma outra vertente que era a comunicação em rede. Então, dispositivos eletrônicos, né, que antes só conduziam sinais elétricos, passaram a conduzir pacotes de informações, né, como a comunicação em rede, né. Com isso, pessoal, a possibilidade de redução de custo com cabeamento, né, com a precisão das informações que chegavam até a sala de controle, ela melhorou muito, né? E a questão da instalação, o tempo de instalação de uma planta foi diminuindo cada vez mais pelo fato de você ter menos cabos a ser instalados em campo, né? E dentre essas várias redes, aí, esses protocolos, né, nós temos alguns muito usuais aí nas plantas fabris, né, e também algumas em plantas, instalações prediais, né, então a S-Interface, a Profibus, a Field Bus Foundation, Modbus, a DeviceNet. A DeviceNet é muito utilizada em sistemas prediais de HVAC, né. Porém, as anteriores aí são também utilizadas em sistemas prediais, porém muito mais difundidas em instalações industriais, ok? Além disso, né, com a melhoria da tecnologia, né, com a criação aí da rede sem fio, né, o Wi-Fi, o Wireless, foi possível a eliminação de
em alguns processos a eliminação total de cabeamento, né? Você só tendo aparelhos que replicavam, né, essas informações aí via Wi-Fi, né? Porém, ainda na época de 90 não foi muito bem assim inserida pelo fato da falta de confiança nessas informações, né? O medo dessas informações internas aí serem violadas, né? Serem de alguma forma atacadas pelo meio pela rede externa, né? Então ainda não esse medo fez com que não fosse aplicada totalmente na década de 90, né? O que isso tem mudado hoje, né? Hoje temos muitas plantas aí com protocolos seguros aí com o advento desses tipos de protocolos, né? Fazendo com que esse sistema, esse tipo de comunicação aí tenha se tornado mais confiável e seguro, né? É isso aí, pessoal. Eu agradeço a todos por acompanharem mais esse vídeo do nosso canal e peço que vocês possam estar dando um like nesse vídeo para que possamos continuar a postar novos conteúdos técnicos, ok? Inscreva-se também no nosso canal para que você possa receber as notificações de cada vídeo postado, ok? Mande seus comentários, suas dúvidas, suas opiniões, suas críticas e sugestões para que possamos estar cada vez mais melhorando os nossos vídeos, ok? E mande sua sugestão de novos vídeos, talvez a sua dúvida possa ser a dúvida de outras pessoas. E assim nós compartilharemos o conhecimento para todos, ok? E curta também nossas redes sociais, lá temos conteúdos exclusivos que talvez possa te ajudar. E por fim, visite nosso site www.drawingtech.com.br/didatic. Lá nós temos tabelas, planilhas, e-books e outros conteúdos técnicos disponíveis para ser baixados e assim você poder utilizar no seu dia a dia, ok, pessoal? Até a próxima.